da Escola Bíblica. Como os irmãos bem sabem, nós estamos tendo a dificuldade de nos reunirmos no tempo, pela questão da pandemia que está transcorrendo em todo o mundo. E nós estamos aqui para ministrar a primeira aula desse trimestre através dessa live ao vivo. Queremos pedir aos jovens que se atentem para o que Deus tem a falar aos seus corações, juntamente com os demais irmãos. E quero também desde já dizer aos irmãos que para nós é um motivo de alegria termos nesse momento a tecnologia ao nosso favor. E nós queremos aqui ministrar a primeira aula desse trimestre da Revista dos Jovens. Como os irmãos sabem, nosso irmão Rogério, superintendente, já deu a primeira aula dos adultos, também um vídeo, através de uma videoaula. E você pode ver lá, está já sendo compartilhado nas redes sociais, para você adulto, para você que tem o desejo no coração de aprender a palavra. Vai lá dar uma assistida, aprenda um pouco a palavra de Deus, através da aula que foi ministrada pelo nosso irmão Rogério. E aproveita e aproveita e se inscreve lá no canal da gente, né? Assembleia de Deus Canaã, Quitino Cunha. Nos ajuda a compartilhar, nos ajude a divulgar esse trabalho. Uma forma também evangelística pela qual nós anunciamos o Evangelho. E eu peço aos irmãos que vão convidando aí os demais aí para a gente poder começar daqui a pouco. A gente até pede perdão o atraso. Estávamos aqui tentando ajeitar o login. Graças a Deus deu certo. Como os irmãos sabem, a gente não tem como ministrar uma aula de uma hora e meia, conforme a gente faz geralmente na escola bíblica, né? Ou até mesmo 50 minutos, mas a gente vai tentar dar uma aula resumida de 20 a 30 minutos no máximo, sem cansar os irmãos, porque é diferente de você estar em uma aula pessoal, é diferente totalmente de você assistir uma aula através de uma live. Mas eu creio que Deus tem algo para falar, Deus tem algo a ministrar aos nossos corações. Alice, nós estamos aqui com a Revista dos Jovens. O tema da revista é Tempos de Conquista, onde nós estaremos estudando a respeito do livro de Josué, o primeiro livro histórico da Bíblia. Tá certo? Só dando uma ajeitada aqui, irmãos, que é algo novo para nós aqui. E eu queria pedir, enquanto eu vou aqui trazendo essa breve introdução para a lição, para a aula, na realidade, que os irmãos abrissem suas Bíblias, aqueles que não têm a revista dos jovens ainda, é claro, e aqueles que têm suas Bíblias em mãos, que acompanhem conosco o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Nós estaremos discorrendo esses versículos. E em seguida eu trarei uma breve introdução não só da aula, mas também da revista desse tema, tá certo? Espero que os irmãos possam aprender juntamente conosco nesse trimestre. E também já aproveitando aqui a oportunidade, antes de iniciar, é bom a gente dar esses avisos para que os irmãos possam estar cientes de tudo que se passa, de como funciona o nosso trabalho na igreja. Os irmãos jovens, adultos, crianças, jardim de infância, primário, todas as salas da escola bíblica, né? Se dirijam a nós, se dirijam à superintendência da nossa escola bíblica, para que vocês possam ali dar o nome e adquirir as suas revistas, né? Para que nós não venhamos a ter dificuldade em dar as aulas sem que os irmãos tenham as suas revistas, para assim aprender, para assim estudar em casa, para que vocês não venham apenas ler conosco ali através da nossa revista na escola bíblica, tá certo? Eu incentivo os irmãos a participarem da nossa escola bíblica, né? Deus tem nos abençoado muito, Deus tem sido graciosamente misericordioso com todos nós, e a escola, para a glória e honra do Senhor, tem crescido, tá certo?
E eu convido vocês. Estamos esperando entrar um pouco mais de pessoas para que todos possam acompanhar. Enquanto isso, os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, tá certo? Versículo 1 ao versículo 6. Só reforçando, irmãos, o tema da nossa lição de hoje. O livro de Josué, tempos de conquista, tá certo? Acho que a gente já pode iniciar, né? Vamos ao Senhor em oração, para que nós possamos iniciar de uma forma abençoada pelo nosso Deus, tá certo? Você está na sua casa, curva a sua cabeça. Iremos ao Senhor em oração neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Justo, nós queremos te pedir, meu Pai, que nesta manhã, de domingo, neste dia tão especial, neste dia, meu Deus, que foi dado o decreto, Senhor, aonde todo o teu povo estará em oração, em jejum, aonde todo o teu povo está se consagrando, meu Deus, em busca, Pai, de um milagre, Senhor, sobre esta nação, Senhor. Nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença, Deus, nesta manhã, com a ministração da tua palavra, com a ministração, Deus, desta aula, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa trazer aos nossos corações a compreensão, abrindo assim a nossa mente, abrindo assim o nosso entendimento, Deus Santo, Deus Justo, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que aonde estiver um irmão neste momento assistindo, Senhor, através desta live, a lição de número 1, da Escola Bíblica, Senhor, Canaã do Quintino Cunha, que eles possam ser abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Assim, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos. O tema da lição, para os irmãos que talvez estejam entrando agora, é o livro de Josué, tempos de conquista. Como eu disse, nós vamos tentar ser o mais breve possível. Amém? O texto do dia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese da lição de hoje diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Vamos para a leitura bíblica de classe, né? Que no caso hoje será de casa, para os irmãos. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, morreu, está morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes darei. Amém, irmãos? A leitura que nós fizemos de Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, está retratando, irmãos, de uma nova liderança pela qual Deus instituiu na pessoa de Josué.
Se vocês bem sabem, irmão, como vocês bem sabem, Deus fez uma promessa, chamando Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, de abençoar todas as nações através da vida daquele homem. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus, quando Ele fala através da sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Se você observar comigo, neste texto que nós lemos aqui, nós vamos observar que veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio José, né? Veio Moisés, e agora está ali Josué, diante de uma missão árdua, diante de uma missão não tão fácil assim. Mas a segurança de Josué, a esperança de Josué, não estava em momento algum nas armaduras, nas armas, ou aquilo que eles poderiam produzir. A segurança de Josué está nesses versículos que nós lemos aqui, irmãos. Olha a palavra de Deus para Josué. Josué, Moisés, o meu servo, ele morreu. Mas isso não quer dizer que acabou por aqui. Isso não quer dizer que o meu plano que eu prometi a Abraão vai acabar por aqui. O que Deus está dizendo aqui a Josué é justamente o quê? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Levanta-te. Lembrando-me hoje da palavra que o nosso pastor Luiz Orlando deu ontem, em relação a levanta-te, te encoraja, saia da zona de comodismo, saia da zona de conforto. É isso que Deus está falando neste momento para Josué. Levante, Josué, porque eu serei contigo. Talvez Josué estivesse ali triste por ter morrido Moisés. Talvez Josué estivesse ali abatido. Afinal, não só Josué, mas todo o povo perdeu o seu líder. E é isso que me chama a atenção, é que Deus se importa em cuidar, em velar pela sua palavra, em cumprir toda a sua palavra. Deus dá agora a responsabilidade que antes era de Moisés, dá a Josué, um discípulo de Moisés, alguém que caminhou lado a lado com Moisés, alguém que esteve em todo o tempo observando o ministério de Moisés, né? Então Deus está, através desses versículos, nos mostrando primeiramente o que, irmãos? Que Deus não desampara o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo em momento algum da história. Em hipótese alguma você poderia dizer, mas onde está Deus trazendo para os nossos dias? Que não está vendo toda essa calamidade, que não está vendo tudo que nós estamos passando. Gente, eu preciso dizer para vocês jovens, eu preciso dizer para vocês homens, adultos, mulheres, adolescentes que estão nos escutando nesta manhã. Nada que está acontecendo fugir do controle de Deus. Nada do que está acontecendo pegou Deus de surpresa. Não é um acidente que aconteceu, é simplesmente o agir de Deus. É Deus por trás de tudo que está acontecendo. Deus está ciente de toda a situação. Deus está dizendo a Josué, Josué, eu estou por dentro de tudo, Josué. Moisés morreu, mas agora a missão é sua. Deus observa tudo que Josué tem feito. Josué, aliás, é um daqueles dois jovens que Moisés manda ir a uma terra de gigante. Manda ir a uma terra, observar aquela terra. E Moisés vai juntamente com 12 homens e Moisés fica lá. Aliás, Josué fica lá. Josué e Caleb não voltam. Os outros 10 homens talvez se amedrontaram, talvez viram a dificuldade, talvez geraram nos seus corações um medo, um temor e até mesmo a incerteza de conseguir vencer aquela batalha. Mas Josué está lá, juntamente com Caleb. Josué faz tudo conforme Moisés pede e ordena. Josué está olhando para a terra e diz, a terra é boa, a terra é fértil. Porém, para vencer tudo aquilo ali, Josué estava ciente que haveria muito esforço. Haveria guerra, haveria batalha, haveria dureza. Não seria nada fácil. Josué volta com Caleb e dá a notícia a Moisés de que a terra é boa.
tem alguns empecilhos, tem algumas dificuldades, mas a terra é boa, vale a pena lutar por ela. Então Josué está aprendendo aos pés de Moisés a confiar no Deus que Moisés confiava. Josué está aprendendo a conversar com este Deus que Moisés conversava. Josué está tendo agora a oportunidade de liderar um povo, de conduzir um povo a ganhar, a conquistar a terra de Canaã. Terra esta que Moisés não teve o privilégio de conquistar. Moisés apenas teve o privilégio de ver aquela terra com seus olhos. Moisés apenas teve a oportunidade e o privilégio de tirar o povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, do governo de Faraó. Mas para chegar até um determinado lugar, Deus chama Moisés, mostra a terra e diz: Moisés, tu só vai ficar vendo, tu não vai entrar nesta terra, porque eu já preparei um outro líder, eu preparei um sucessor para ti, Moisés. Porque talvez, irmãos, poderia ser gerado no coração de Moisés, diante de Deus: mas Deus, quem vai levar o povo? Talvez gerasse isso no coração de Moisés, mas Moisés também tinha a convicção, irmãos, de que ele estava preparando líderes, ele estava preparando homens corajosos, homens valentes, homens dispostos a lutar pela causa de Deus. Homens dispostos a levar o povo de Deus a concluir esta promessa. Então Moisés agora morre. Deus chega diante de Josué, conforme nós lemos aqui nesses versículos. Chega para Moisés, chega para Josué, conforme está no versículo 1 e diz: que o meu servo Moisés está morto, Josué. Mas eu quero te dizer, filho de Num, servo de Moisés, não te preocupas, porque a partir de agora eu te usarei como meu servo, como um instrumento nas minhas mãos. E aí é onde entra-se essa expressão de Deus para com Josué: levanta-te e caminha, porque agora a missão é tua. E aqui nós estamos dando uma introdução desta lição, irmãos. E aqui nós estamos dando um início a um novo ciclo, a uma nova história dentre o povo hebreu. E aqui nós estamos dando início à nossa lição. Amém? Agora estaremos aqui também discorrendo aqui um pouco da introdução da nossa lição, que diz assim, um pouco mais. Moisés libertou os israelitas da escravidão e após atravessar todo o Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida, caminhando ali por 40 anos, cerca de 40 anos. Quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morre, entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus, que preservava para si, toda a sua palavra, a promessa que deles desenhar Salvador, daquela descendência sairia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram muitos, morreram Miriam, morreram Arão, morreram também Moisés. E Josué foi o escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias
para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lições, conhecemos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo à terra de Canaã. No primeiro tópico da lição, nós vamos discorrer um pouco sobre, no primeiro tópico, o livro de Josué. Acompanhe conosco, através da leitura que vai dar para conseguir compreender. Vamos tirar aqui uma visão panorâmica no segundo subtópico. No primeiro subtópico. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descritas no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, importantíssimos, indispensáveis à vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamentos, admoestações e conforto para os cristãos de todas as épocas, inclusive a nós. Ou seja, como nós podemos observar, irmãos, na leitura que nós fizemos, que o livro de Josué é o primeiro livro denominado histórico das Sagradas Escrituras, conforme eu falei no início da aula. Segundo os estudiosos, esta obra ela foi escrita por volta de 1400 anos antes de Cristo. Essa data está aproximada da destruição da cidade de Jericó. Ou seja, nós vemos aqui a história de um povo que passou 40 anos no deserto, discorrendo, vivendo, vivenciando vários e vários milagres e outras mais coisas, inclusive a abertura do Mar Vermelho diante de seus olhos. E como nós podemos observar, o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar e extrair deste livro de Josué, por mais histórico que seja, mas tem princípios, tem algo importante para as nossas vidas aqui. Nós podemos observar justamente o agir de Deus em prol do seu povo. A importância que Deus dá à obediência do seu povo, a obediência daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele vocacionou. E nós vamos aqui observar, irmãos, que neste livro de Josué nós vamos ver alguns aspectos singulares que são indispensáveis para a nossa vida espiritual. Talvez muitos irmãos, muitos crentes não valorizam os livros do Antigo Testamento, não valorizam livros históricos, não valorizam talvez porque nunca os leram, nunca meditaram a respeito deles. Mas se você parar para observar, estudar o livro de Josué, assim como o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, você vai observar que Deus sempre esteve com o seu povo, que Deus sempre se importou e se preocupou com o seu povo. Deus sempre se importou em cumprir a sua palavra, porque Deus sabia que dali descenderia o Salvador do mundo. Afinal, Jesus veio desta descendência. Então nós precisamos valorizar estes livros, irmãos. Nós precisamos meditar mais nesses livros. Se você, mais uma vez eu retorno a dizer, estudar, meditar e mais a fundo em relação a este livro de Josué, assim como todo o Antigo Testamento, você vai aprender muitas coisas. Porque esses livros não ficaram apenas lá na história. Esses livros não têm valores apenas históricos.
Esses livros, eles têm fundamento também para as nossas vidas nos dias atuais. Nós precisamos valorizar eles. E eu aqui, pulando para o segundo subtópico, nós vamos falar um pouco sobre como era o mundo daquela época. Segundo os pesquisadores, irmãos, os pesquisadores históricos, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta daquele mesmo ano que eu acabei de relatar, 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio de civilizatório, bem mais avançados até mesmo do que eles. Mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, por exemplo, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, por exemplo, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, pois não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México. Os Olmecas, conforme está aqui, Olmecas, por volta de 1500 a.C., também o Império Assírio viria a surgir em 1200 a.C. E somente em 21 de abril de 753 a.C., seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos do Egito, era um país rico. Não obstante houvesse perdido a mão. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Olha o que foi que os egípcios perderam. Olha o que o Egito perdeu. Prestem bem atenção para vocês compreenderem o propósito de Deus, ou aonde Deus estava abençoando, ou o que Deus estava fazendo através do seu propósito infalível. Observe, naqueles idos o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e a Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje nem mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Ou seja, irmãos, o que é que nós podemos extrair aqui? O que é que nós podemos aprender aqui? Interessante, irmãos, o que eu acho interessante, o que me chama a atenção aqui, que eu queria compartilhar com vocês, era apenas 2 pontos deste segundo subtópico. Era a riqueza que o Egito tinha. Se você observar, o Egito era próspero porque o povo de Deus estava ali, sendo escravizado por eles. A mão de obra era o povo de Deus, os escravos eram os hebreus, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para servi-lo. E isso nos chama a atenção, irmãos, porque o Egito, por mais rico que eles fossem, por meio dos escravos hebreus, eles de forma alguma se curvavam ao Deus dos hebreus. Eles de forma alguma se curvavam ao Deus de Moisés, ao Deus de Josué. Mas quando Deus, através de Moisés, tira o povo da escravidão do Egito, observem comigo que este povo hebreu passa durante esses 40 anos ali, no deserto. Deus dá agora uma nova liderança a ele, através de Josué. E agora a prosperidade já não está mais no Egito, a prosperidade agora está caminhando para o povo de Israel, para a nação de Israel, esta nação que nós podemos observar como um país de primeiro mundo, uma nação de primeiro mundo, Israel, na sua potência. Israel é um país de muita potência, de grande influência, mas não é por causa do país em si, é por causa do Deus de Israel, é por causa do povo que Deus tirou da escravidão, dos ex-escravos que agora estavam residindo em Israel.
Então Deus prospera, conforme Ele mesmo diz, aonde a planta do teu pé pisar, isto será teu, isto será conquistado. Então onde está pisado a planta do pé dos hebreus? Em Israel. Então ali agora uma prosperidade. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, irmão. Porque não é isso que Deus prometeu ao povo, ao seu povo. Porque por mais que eles buscassem a Canaã, a terra de Canaã, nós hoje temos por visão, mais além, a visão de quê? Da Canaã celestial que nos aguarda. E hoje nós passamos pelo mesmo decurso destes homens. Deus nos tira da escravidão do mundo, que simboliza o Egito. Nos coloca a trajetória de uma caminhada para a Canaã celestial que nos aguarda, que nos espera, que está proposta ao povo de Deus, não ao Egito, não ao mundo, mas aqueles que fielmente servem a este Deus, ao Deus dono desta terra de Canaã, ao Deus dono dos céus, dono da terra, dono de todas as coisas. Então nós vemos esta prosperidade espiritual dentre o povo de Deus. Como nós vemos aqui, irmãos, Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o seu povo em momento algum. Enquanto muitos homens, muitos reinos caíram, enquanto muitos reinos foram deixados para trás, enquanto muitos reinos já não existem mais, o reino de Deus permanece eternamente. O reino de Deus, irmãos, é indestruível. Não há quem possa destruir o reino de Deus, não existe. Na face da terra, não existe no planeta, não existe nenhuma galáxia. Quem pode destruir o povo de Deus? Quem pode destruir aquilo que Deus propôs, o projeto e os planos de Deus? Ninguém. Então Deus nos dá essa promessa. Deus deu a promessa a Abraão e esta promessa discorre a nós. Porque nós fazemos parte dessas famílias abençoadas em Abraão, por Deus. Nós vamos aqui correr para não perdermos muito tempo. Nós vamos aqui dar continuidade, vamos aqui para o terceiro subtópico, vamos falar um pouco da Canaã. Prestem bem atenção. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul, a 1.100 quilômetros para o nordeste. Encontrava-se Nínive, e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mas além, estava ali a 1.600 quilômetros, se localizava a Pérsia. Para o nordeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia. E após, a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma. Fundada posteriormente, ou seja, muito depois da conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa da terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido, observem bem isso, irmãos, no terceiro subtópico falando sobre Canaã. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo. Mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até aos dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Irmãos, aqui vai uma reflexão. Por que nós queremos conquistar além daquilo que Deus nos prometeu, irmãos? É por isso que muitas pessoas se desviam ou se afastam do caminho e da promessa que Deus nos fez. Observe nessa leitura que nós fizemos a promessa de Deus, dando ali a terra prometida a Canaã,
que realmente Deus tinha o poder e tem o poder e sempre terá o poder de dar, se Ele quiser, todo mundo. Ele poderia ter dito assim para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Josué e para todo o seu povo. Ele poderia ter prometido todo mundo, todas as nações, mas Ele não fez isso. Ele prometeu uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, que tinha o essencial para as suas vidas. Deus promete ao seu povo o essencial para as suas vidas. Somente aquilo que é necessário. Porque para nós não adianta, como o próprio Jesus disse, que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro? Não adianta ganhar o mundo inteiro. A promessa de Deus é a terra prometida, é Canaã. Vocês vão conquistar essa terra. Essa terra é de vocês. Essa terra eu já prometi a vocês. Ah, mas lá tinha os heteus, lá tinha os amorreus, lá tinha... Não, esta terra é de vocês. Vocês vão lutar e guerrear por esta terra que pertence a vocês. A promessa que eu fiz de dar a vocês. Então, observem isso, irmãos. O que Deus prometeu? A terra de Canaã. O que o povo de Deus deveria conquistar? A terra de Canaã. Como nós podemos observar na trajetória, não há moleza. É como o nosso pastor disse na última live. O problema é porque muitas vezes a gente é descansado. Deus nos promete algo e a gente é descansado, a gente fica acomodado. E Deus manda os recursos, mas a gente fica de braços cruzados. A gente muitas das vezes olha para a promessa que Deus nos fez e simplesmente vê as dificuldades e vê as adversidades e se sentem prisioneiros daquilo ao ponto de não querer lutar. Fica com medo, quer recuar. Mas, irmãos, se Deus nos prometeu a terra, a nação, aliás, a Canaã celestial, ela é nossa, irmãos. Deus nos prometeu ela. Deus levará um dia o seu povo para esta terra prometida, para esta nação, este local celestial prometido ao povo de Deus. Foi isto que Jesus disse. Eu vou preparar lugar. E eu vejo este lugar como a nossa Canaã celestial, irmãos. Este lugar que Jesus foi preparar, conforme Ele mesmo diz, está preparado para o seu povo, está preparado para a sua igreja. Observem como, por mais que nós estamos aqui discorrendo de um texto do Antigo Testamento, de um texto histórico, observem que nos faz compreender que é tão presente quanto foi naqueles dias. Então, irmãos, Deus não nos prometeu o mundo, não. Deus não prometeu o mundo aos hebreus, ao seu povo. Ele prometeu uma terra que emanava leite e mel. E nós vamos ver isso mais adiante no terceiro tópico. Então observe uma coisa, irmãos. Observe que, por mais que Israel não seja tão, como nós vemos aqui, né, não se notabilizou como povo conquistador, como outras nações são, como por exemplo, Estados Unidos, como por exemplo, Inglaterra, entre outros países da Europa, que são países conquistadores de coisas financeiras, de prosperidades materiais. Mas Israel não. Israel é diferente, irmãos. Vamos aqui para o próximo tópico. Tópico 2. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: o livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora, o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado no milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou.
e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Ou seja, o que é que o salmista está dizendo aqui no capítulo 4, verso 3 de Salmos? É que, como nós podemos observar, não foram as armas dos soldados, dos militares daquela época, mas foi o próprio braço do Senhor, foi o próprio Deus que se encarregou de levar eles a conquistar aquela terra, com os esforços de cada um, é claro. Continuando a leitura, para a gente poder dar uma explicação. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais, ou seja, para cada tribo. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. O que é que nós podemos aqui aprender, irmãos? Vamos extrair um pouco aqui para a gente dar continuidade. Neste subtópico primeiro, observem que este livro que nós lemos, este livro que nós vamos discorrer nesse trimestre, de Josué, é um livro que marcou sim a história dos hebreus. É um livro que marca essa história, mas também é um livro que vai nos mostrar também o ministério deste servo de Deus chamado Josué, deste líder corajoso, temente, obediente e fiel à palavra de Deus, porque Deus diz a Josué, irmãos, que ele tinha que meditar dia e noite neste livro, ou seja, na Torá. Então era um homem que obedecia fielmente à palavra de Deus, tinha convicção do seu chamado, tinha convicção da sua vocação, ele sabia o que é que ele estava fazendo ali. Vamos aqui analisar aqui um pouco sobre o que nós lemos. Como nós vemos aqui no primeiro subtópico do tópico 2, diz assim, né? O livro de Josué é um livro do marco da história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Irmãos, observem que tudo que o povo hebreu passou, tudo que o povo hebreu vivenciou no deserto, mesmo com suas rebeldias, mesmo com suas idolatrias, mas foi um povo que Deus, creio que pela sua graça e misericórdia, colocou fé no coração desses homens, para que assim eles pudessem transcorrer toda a história. Eu vejo isso hoje nos nossos dias, trazendo para os nossos dias que quando a igreja, quando o povo de Deus na terra, quando o povo de Deus está unido, quando o povo de Deus tem fé, se une, se ama e busca fazer e obedecer à vontade de Deus, irmão, Deus abençoa, Deus faz coisas grandes no meio do seu povo. Foi o que Deus fez no meio do povo hebreu. Foi o que Deus realizou, os feitos e os milagres que aquele povo estava vendo, estava observando. Como você pode observar, assim como Deus, interessante que Deus abre o Mar Vermelho, e Deus vai e abre o Rio Jordão. Abre lá, faz a travessia para que o povo pudesse passar. Ou seja, aquilo foi enchendo o coração do povo, dos hebreus, de fé. E eles viam ali em Josué um servo de Deus, um líder a ser seguido, um líder a ser observado, alguém que estava cheio de Deus, alguém que não murmurava, alguém que não reclamava, mas alguém que estava ali para fortalecer a fé deles, alguém que estava ali disposto a conduzir eles para a promessa que Deus havia feito. Então um povo que, por verem os milagres acontecendo, um povo que estava unido, um povo que buscou agora ter uma devoção maior e uma obediência maior para com o Deus de Israel, para com o Deus dos hebreus, para com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Então, irmãos, como nós podemos observar, diante do que nós lemos aqui, eles tinham uma convicção. Qual era a convicção deles? Qual era a convicção de Josué? A convicção e a certeza de Josué era que Deus, o Deus que estava com Moisés, estava com ele. E isto fez com que ele vencesse as batalhas. E isto fez com que eles não confiassem em seus próprios braços, em suas próprias armas, mas que confiassem no Deus soberano, no Deus que é poderoso. Foi isso que fez Josué vencer também. Foi isso que fez Josué conquistar aquela terra. Foi isso que fez com que Josué carregasse sobre si a responsabilidade, a confiança, a fé inabalável no Deus de Abraão, Isaque, Jacó e no Deus de Moisés, aquele pelo qual ele era discípulo. E assim a gente vai correndo, irmão. Correndo para o próximo subtópico para a gente poder, enfim, correr para o final da nossa lição. Depois de tudo isso, depois de vencer, depois de conquistar aquela terra, nós vamos aqui observar que houve agora uma divisão. Não é uma divisão do povo, não é que o povo estava se dividindo e estava se rebelando, não. Foram divididos em tribos de cada uma. E é o que nós vamos retratar aqui no segundo subtópico do tópico 2. Que diz assim: o livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Eu vou apenas dar aqui as divisões, e se vocês quiserem anotar, vocês deem uma olhadinha em casa, aí mesmo. Leiam o livro, afinal, gente, nós estamos aqui estudando sobre o livro de Josué. É necessário que os irmãos leiam o livro, entendam o livro, para que vocês possam também, assim, compartilhar conosco aquilo que vocês estão aprendendo, né? Trazer também aquilo que vocês estão aprendendo para que nós possamos compartilhar juntos, tá certo? Dos mesmos ensinamentos. Eu vou trazer apenas aqui as divisões, se vocês quiserem anotem, enquanto vocês compram as revistas, tá certo? Primeira parte, preparação para a conquista. Capítulo 1, preste bem atenção, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15. Primeira divisão. E tem a preparando o povo, preparando a estratégia. Preparando o povo. Capítulo 1, versículo, ainda na primeira divisão, tá certo? Na primeira parte da divisão. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Até o capítulo 2, versículo 24. Preparando o povo para a conquista. Item B, da primeira parte. Capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15. Preparando a estratégia. Segunda parte, conquista efetiva, que está no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12, até o versículo 14, capítulo 6. Item A, as primeiras cidades, que no mesmo capítulo 6, versículo 1 a 8 e versículo 35. Item B, os gibeonitas e o resto da terra. Capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12 e 24. Terceira parte, a divisão da terra, que ficará no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 22 e 34. Item A, uma porção de terra para cada tribo. Uma porção de terra para cada tribo. Capítulo 13, versículo 1 ao 19 e 51. Item B, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Está lá no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 22 e versículo
34. Quarto e último. A quarta e última parte dessa divisão está no capítulo 23, do versículo 1 ao 24 e versículo 33. O item A vai falar sobre as últimas palavras de Josué. Capítulo 23, versículo 1 ao versículo 24 e versículo 13. B, a renovação do concerto. Capítulo 24, versículo 14 e versículo 33, ao versículo 33. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos: o chamado de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, e o falecimento dele, capítulo 24, versículo 29 ao 33. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Ou seja, eu não sei se ficou claro para os irmãos essa divisão, mas quando retornarmos, que vocês adquirirem as suas revistas, vocês vão analisar melhor. Foi feita essa divisão, irmãos, para que assim pudesse concretizar de uma forma melhor, tá certo? Vamos para o terceiro subtópico do segundo tópico, tá certo? Terceiro subtópico do segundo tópico: o valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão desta terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionamentos com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Ou seja, irmãos, qual o valor deste livro para nós hoje? Como eu disse lá no início, muitas das vezes a gente quer rejeitar alguns livros do Antigo Testamento. Às vezes a gente não quer dar tanta importância, mas isso é porque talvez a gente não leu eles, a gente não estudou, a gente não meditou a respeito dele, a gente não viu o que Deus fez nesses livros. Então nós precisamos observar que este livro teve um valor, tem um valor e sempre terá um valor para as nossas vidas. Como nós podemos observar, em momento algum, Josué, por mais que ele tenha descrito todas as maravilhas e os milagres, ou o milagre que Deus fez ao atravessar o Rio Jordão, Josué não vai omitir seus erros, suas falhas. Isso vai nos mostrar a sua limitação. Não é diferente conosco hoje, irmãos. Muitas das vezes nós que servimos a Deus fazemos escolhas equivocadas. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, isso não quer dizer que Deus nos deixou. Isso não quer dizer que Deus virou as suas costas para nós. Não, se vira, não. Em momento algum. Como o apóstolo Paulo diz aqui nesta referência bíblica, que todas as coisas elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso só mostra o quão limitado nós seres humanos somos. Isso só mostra o quão dependente eu e você somos de Deus. Isso só revela o quão frágeis somos nós, os seres humanos. Observe o que está acontecendo no cenário mundial hoje. Observe o que está acontecendo no cenário nacional hoje, no nosso país. Quantos crentes, quantos indivíduos que se diz ser cristãos,
Quantos pastores estão se equivocando neste exato momento? Tomando decisões precipitadíssimas. Às vezes trazendo até mesmo percas irreparáveis para o seu próprio povo. Mas isso quer dizer que Deus fugiu do controle de Deus? Absolutamente não, irmãos. Isso não fugiu do controle de Deus, isso não fugiu do grande propósito de Deus para o seu povo, para a história da humanidade. Por mais que nós venhamos a tomar decisões precipitadas, por mais que muitas das vezes a gente cometa um erro, uma falha diante de Deus e diante das pessoas, isso não quer dizer que a gente perdeu a graça de Deus, isso não quer dizer que a gente perdeu a salvação, isso não quer dizer que a gente perdeu as bênçãos de Deus, não. Agora é claro, irmãos, que é bem claro, é bem preciso, é bem objetivo o que eu vou falar aqui agora. Existem consequências para cada erro, para cada atitude precipitada que nós tomamos. Existem consequências que a gente vai colher lá na frente. E que talvez a gente vai até esquecer e venha se perguntar: por que isso está acontecendo, irmão? Deus, por que isso ocorreu com a minha vida? Aí Deus vai nos lembrar que a gente tomou alguma decisão precipitada, né? Então há um valor muito grande, extraordinário nesse livro, tá certo? Vamos valorizá-lo, vamos meditar, vamos aproveitar esse trimestre para nos aprofundar neste livro de Josué e aprender tudo que Deus, e absorver tudo que Deus fez através da vida deste servo dele, tá certo? Um outro ponto, eu acho outra coisa interessante aqui, irmãos, que nós vamos ver mais adiante. Uma coisa que a gente precisa muito guardar em nossos corações. É por isso que eu acho interessante este livro de Josué, que mesmo para a gente pular para o próximo, terceiro tópico e último, para a gente encerrar aqui. O que me chama a atenção, e eu vou frisar isso no final da aula, é a convicção que Josué tem ao se dirigir ao povo na renovação deste concerto, já quase no final do seu ministério, ele convocando o povo, ele instruindo o povo, ele ensinando o povo, mas também encorajando o povo a servir o Deus que ele serve. Quando ele se dirige ao povo e diz: olha o valor deste livro. É por isso, irmãos, que nós devemos ler, meditar e nos aprofundar neste livro. Porque mesmo diante de tudo que foi ocorrido na história, Josué chega no final do seu ministério e diz assim para o povo: olha, vocês, qual escolha vocês vão fazer? Vão escolher fazer as escolhas dos seus pais? Vão escolher os deuses? Porque eu, Josué e a minha casa, nós escolheremos servir a esse Deus. Eu e a minha casa escolhemos servir a Deus. Ao ponto do povo ver tudo que Josué fez, tudo que Deus fez através da vida dele e na vida dele. E o povo se voltar para Deus, e o povo ficar firme neste Deus Todo-Poderoso. E assim a gente entra no tópico final da nossa lição. Valorizemos mais, irmãos, vamos valorizar mais este livro, assim como os demais. O primeiro subtópico, vamos lá. O deserto chegou, preste bem atenção, irmãos, para a gente encerrar aqui. O deserto chegou ao fim, o deserto. A aliança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam da água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que emanava leite e mel. Ou seja, continuando aqui, como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus, operando poderosamente em favor deles. Ou seja, como você pode observar, nos tempos de Moisés,
né? Quando o povo estava passando aqueles 40 anos no deserto aproximadamente, eles tinham ali a nuvem, eles tinham ali a coluna de fogo em seu favor. Ou seja, a mão de Deus estava ali sobre eles, estava guiando, estava guardando eles, né? Só que agora eles já não precisariam mais daquilo. Eles já não precisariam mais de um alimento cotidiano, um alimento todos os dias, produzido todo dia. Eles não precisariam de uma água saída de uma rocha. Afinal, eles estariam agora na terra de Canaã. Eles haviam conquistado aquela terra. Se nós observarmos aquela terra, como a própria Bíblia vai dizer, e como o próprio Deus prometeu, era uma terra que manava leite e mel. Suas alimentações era agora o fruto que era produzido da terra. Eles bebiam da água que, conforme nós vemos aqui, saíam dos mananciais, né? Então eles conquistaram esta terra. Mas a pergunta é, como eles chegaram lá? Como eles residiram aquela terra? Como eles conquistaram? Foi a mão de Deus que os conduziu em todo o tempo. Por aí você vê que Deus está cuidando de todos os detalhes da vida do seu povo, da vida de todos aqueles que servem a Ele. Nos mínimos detalhes Deus tem agido, irmãos, em toda a história, e hoje não é diferente. Então, como eles chegaram até a terra de Canaã? Foi Deus que os conduziu lá. Foi Deus quem os guiou, através desses servos, desses líderes que Ele levantou. Amém? Segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. As últimas palavras de Moisés. Diz assim: com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. A fronteira da terra prometida. E, por orientação do Senhor, Moisés convoca uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve. Afinal, Moisés já estava no final da sua carreira, sem entrar em Canaã. Observem isso, sem entrar em Canaã, apenas na fronteira. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor, que foram dados a quem? A Moisés. Então o que é que acontece, irmão? Moisés é um líder. Moisés é o líder geral. Moisés está à frente do povo. Moisés conduz o povo. Moisés é o canal de Deus para aquele povo. Moisés é o intercessor daquele povo. Moisés é, afinal, o escolhido de Deus para carregar aquele povo em suas costas. Então Moisés, tendo essa responsabilidade, já velho, já talvez nas suas últimas limitações humanas, convoca o povo após ver a cidade, ver a terra de Canaã, não pisar nela, mas ver. Agora faz uma convocação ali na fronteira, chama todo o povo, faz uma reunião e diz ao povo: olha, pessoal, já está próximo da minha partida, já está próximo da minha ida, já está próximo da minha morte aqui na terra, do meu ministério aqui. Mas eu preciso passar para vocês umas últimas instruções. Eu preciso passar para vocês mais uma vez os mandamentos do Senhor. E ele diz mais. O que é que Moisés está querendo dizer? Vocês não podem se desviar desses caminhos. Vocês não podem se desviar, aliás, deste caminho. Vocês não podem se afastar, se desviar destes mandamentos. Aí Moisés faz a reunião. Moisés passa as orientações, passa os mandamentos e parte para a glória de Deus. E aqui a gente corre agora para o final, irmãos. Terceiro e último subtópico. Um novo tempo de fé e expectativas. Vamos lá. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas. Diferentemente do que ocorrera 38 anos atrás. Antes. Quando Deus reprovou toda uma geração, conforme está lá em Números 14.
Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio Jordão. A expectativa de que, presta atenção, a expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teria grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, conforme está em Hebreus 11, versículo 6. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Amados e queridos irmãos, aqui eu encerro dizendo a vocês algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas hoje. Observem que o povo rejeitou a Deus em algumas ocasiões, inclusive se nós observarmos, em Êxodo, só não me falha a memória, se não me engano é capítulo 32, 30 ao 33 mais ou menos, você vai observar que o povo acaba se afastando de Deus pelo período em que Moisés está na presença de Deus. O povo esquece, entra nos seus corações a incredulidade e talvez a incerteza de que Deus havia desprezado eles. E eles fazem ali um bezerro de fundição, um bezerro de ouro para adorar. Aqueles povos necessitavam de fazer uma adoração, então eles fazem a escolha errada, ao ponto de Deus dizer a Moisés que vai destruir aquela nação. Dizer a Moisés, eu vou destruir esse povo é idólatra, esse povo se apartou de mim, esse povo esqueceu o que eu fiz, esse povo esqueceu do mar que eu abri para vocês passar. E a intercessão, se não for a intercessão de Moisés, irmão, aquele povo teria sido destruído. Mas passa os 40 anos, morre aquela geração, nasce uma outra geração que tem fé, uma outra geração que está vendo os prodígios, está vendo que Deus está operando através da vida agora deste novo servo, deste novo líder, Josué. Como nós vemos aqui durante toda esta aula, nós observamos que o povo agora cheio de fé, o povo agora que havia sido reprovado, como nós vimos aqui em Números capítulo 14, agora está sendo aprovado por Deus, por meio da graça e misericórdia dele, porque agora eles estão tendo fé, agora eles estão cientes e convictos do que Deus estaria a fazer. Eles estão diante do Rio Jordão, mas aqueles homens já não tinham mais dúvida do que iria acontecer ali, porque se nós observarmos no capítulo 1 de Josué, nós vamos observar que Deus diz a Josué o quê? Que aonde o povo colocasse a planta do pé, seria abençoado. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, nos primeiros 4 capítulos de Josué, que há uma ordem ali dada por Josué de que primeiramente um povo, primeiramente um grupo específico iria à frente. Estava se não me falha a memória, com a Arca da Aliança. E de repente o povo coloca o pé e o mar se abre, o rio Jordão se abre. E ali traz alegria aos olhos daquele povo que outrora, há 38 anos atrás, como nós vimos aqui, estava disperso, estava murmurando, estava reclamando. Há um outro povo que se rebelou contra Deus talvez. E Deus então abre o rio. Cumpre assim a sua promessa. Deus diz: aonde a planta do pé de vocês pisar será abençoada. Então Deus abre o rio Jordão. O povo passa de forma milagrosa, enchendo ainda mais de alegria, de júbilo, de gozo, de fé o coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas que ali estavam passando para a grande conquista. E aqui eu encerro dizendo para os irmãos que esta promessa ela se cumpriu na vida daqueles homens. Como eu disse lá no início da aula, esta promessa que Deus fez a nós, esta promessa que Jesus, o Senhor, fez a nós em João capítulo 14, que iria preparar lugar para mim, para você e para todos aqueles que nele crê.
ela vai se cumprir, irmãos. Aliás, ela tem se cumprido a cada dia, nas nossas vidas, na história. Tudo que nós estamos vendo hoje, todo este cenário, é um cumprimento, irmãos. É Jesus dizendo assim para mim e para você: estou cumprindo aquilo que eu disse que ia acontecer. Agora, como diz Paulo, está mais perto, nós estamos mais perto da salvação hoje do que do dia em que nós começamos. Nós estamos em rumo a Canaã celestial, irmãos. Encha o seu coração, enchamos os nossos corações de alegria, de fé, não por aquilo que o mundo dá, não por aquilo que o mundo produz, não por aquilo que o mundo tem a trazer, mas enchamos os nossos corações de fé, de alegria no Espírito Santo, na esperança que foi nos proposta por meio de Cristo Jesus. A palavra vai se cumprir, enfim, de uma vez por todas. Como o próprio Senhor Jesus disse que vai passar todas as coisas, mas a sua palavra permanece intacta. E através desta aula, irmãos, que eu convoco todos vocês, como eu disse no início desse tópico, que eu convoco todos vocês a tomarem a mesma iniciativa de Josué. É eu e você, eu e a minha casa, servimos verdadeiramente ao Senhor, até o último dia das nossas vidas. Ah, irmão, mas a fulana lá de casa não quer, a fulana lá a minha vizinha não quer servir a outros deuses. Irmão, tome a iniciativa que Josué tomou, eu e a minha casa. Josué propôs aqueles povos, o quê? Vocês vão continuar servindo aos deuses de vocês, dos vossos pais, porque eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então que nós possamos fazer isto, que nós possamos verdadeiramente crer na Canaã celestial que está guardada, proposta para nós, para a igreja, para o povo que Cristo lavou com seu sangue, comprou com seu sangue carmesim. Que nós possamos, neste momento, orar e agradecer a Deus por esta aula. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço aí por estarem assistindo, e que Deus abençoe, e que vamos continuar, irmãos, firmes e fortes no nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço aos irmãos que continuem em jejum e oração. Até o meu dia nós estaremos ali na igreja. Os irmãos que quiserem estão convocados. Estaremos ali clamando a Deus de joelhos pela nação do Brasil, por esta nação. Estaremos ali neste dia memorável, neste dia que em 30 anos, irmãos, de vida, nunca vi outro igual, nunca vi um dia como este, e será uma nova experiência para a nossa nação e para o povo de Deus. Sabe lá se não é hoje o dia que Deus reservou para operar um grande milagre no meio desta nação? Sabe lá, nós precisamos ter fé de que Deus vai fazer a vontade dEle. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esta aula, por mais esta lição, a primeira, a esta lição, meu Deus, que está dando início a um novo trimestre, que tu possas abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa escola bíblica, dai graça, dai crescimento espiritual, crescimento saudável, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, abençoa todos os irmãos que assistiram, todos os irmãos que aprenderam, toda esta nação, te apresentamos, Senhor, todos aqueles que não puderam, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que tu possas abençoar as nossas vidas, Senhor, com a tua presença manifesta, Senhor, que teu Espírito Santo esteja sobre nós, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, fica conosco neste dia, recebendo aqui, Deus, a oração, o jejum do teu povo, Senhor, de toda esta nação, meu Deus, que tem clamado a ti, Pai. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, e até a próxima aula. É só sair, é só voltar.